Caríssimos, então vamos proceder ao curso, né? Hoje vamos concentrar, grosso modo aí, em tempos temporais, na primeira metade do século XX, cujo tema que eu dividi nas apresentações slides vai se dar em torno do nacionalismo na Ásia, né? Então a gente percebe que haverá uma série de desafios para o estabelecimento de regimes que vão não somente configurar internamente as suas estruturas nacionais, e isso vai ter uma série de desafios também de como estruturar politicamente o próprio processo de independência desses países. Veremos que no leste asiático algumas regiões sofreram uma intervenção maior, mais direta do Japão, e outras que vão gradativamente desgarrar-se de administrações coloniais europeias, né? Então temos aí dois dados. Um aspecto do Japão, em que desde a era Meiji e o processo de industrialização forte no final do século XIX e com as reformas da era Meiji, você tem aí já uma espécie de expansionismo maior ali no leste asiático. A gente viu isso na aula passada, em que já em 1895 já tinha avançado ao longo das cadeias ao sul de Ryukyu, e depois atingindo até a Taiwan, né? Então vamos proceder aos slides, né? Temos aqui já uma figura aqui que eu botei para vocês do exército japonês, já no período imperial, avançando sobre tropas aí e rebeldes anti-japoneses, né? Retratando um pouco do clima japonês interno de expansionismo e de ultranacionalismo, né? Mas antes disso, eu gostaria de ir um pouco mais a oeste e enfocar mais a questão do Império Britânico. Eu trouxe aí um mapa para retratar vocês o que talvez tenha sido o auge do Império Britânico em volta de 1905, né? Além da América do Norte, na região da Oceania, do corredor mais oriental da África, temos aí a região principal, que é a região do sul da Ásia, que se fala, ou região do subcontinente indiano. Ali era a principal colônia do Império Britânico, né? E era nessa época que você tinha toda uma estratégia de como preservar uma administração na região britânica, da Índia britânica, né? Mesmo porque a Índia ela era extremamente diversificada em termos culturais, religiosos e políticos. Muitas unidades internas não tão próximas da costa. Isso vai incluir talvez umas 200, 300 unidades diferentes, principescas, reais, diversas. Elas vão se aliar em alguns momentos à administração britânica maior, né? Então, esse mapa já em marrom, tomando conta de toda a Índia britânica, ela esconde isso, mas a coroa britânica ela administrava partes mais estratégicas litorâneas, né? Mas no interior tinha muitas unidades principescas não totalmente administradas pelos britânicos, mesmo porque eram aliados, eram os chamados estados principescos, né? Os britânicos apenas supervisionavam o que eles achavam cruciais, que eram questões militares, de política externa e questões mais monetárias do subcontinente indiano. O resto deixava-se inclusive a esses príncipes, e aí você inclui diversos títulos, né? Nababos, os Rajputs, que muitos títulos maiores chegavam ao Rajá, o Rajá maior, que era o Maharaja, né? E com isso, com essa engenharia política, os britânicos conseguiram costurar sua dominação gradativa ao longo da Índia britânica. Então temos aí um auge
a primeira vista da administração britânica na Índia, né? Em 1911, você tem também invadindo também um pouco mais aí a leste e a oeste, partes do que hoje é o Paquistão, isso a oeste aí, e a leste mais o que a gente hoje chama de Myanmar, a antiga Birmânia. E o sul também, aquela ilha pequena ali, desgarrada do sul da Índia, que é a antiga Ceilão, hoje é Sri Lanka. Então, tudo isso fazia parte de um conjunto maior de primeira ordem de administração colonial britânica na Índia. Né? Isso, cujo auge já vivia-se essa época, de 1905 a 1911, embora veremos que tenha problemas, contestações internas crescentes. Eu trouxe aí isso aqui marca a coroação do próprio monarca britânico à época, Jorge V, que eles decidem melhor administrar a unidade indiana, deslocando a antiga capital colonial da Índia britânica de Calcutá, na Bengala, mais virado ali a leste da Índia, onde a Companhia dos Índios Orientais também tinha sediado durante boa parte do tempo, até meados do século XIX, e tinham transferidos aí mais para a região mais central-norte, na região que hoje é Delhi ou Nova Delhi. Né? E aí, quando muda-se a capital, você tem aí a estratégia de teatro de chamar o próprio monarca britânico para ser coroado também o imperador da Índia. Então foi o que a gente fala que é o Durbar, ou a grande cerimônia e reunião dos regentes, rajás, nababos, todos mostrando submissão, um grande espetáculo teatral aí ao monarca britânico. Então era o auge da pompa e da circunstância britânica aí no subcontinente indiano. Né? Agora, não sei, vocês lembram a série de reformas que tinham sido empreendidas desde 1857, aquelas rebeliões na Índia? Você tinha apontamento, além do imperador em si, máximo, que seria o monarca britânico, você teria vice-reis, que seria um representante do monarca nas Ilhas Britânicas e fazendo a ponte com a dominação britânica na Índia, que eram os vice-reis. Eu trouxe aqui duas figuras, porque eles tinham mandatos aí em torno de 5, 6 anos, né? E aí mudava-se isso para eles não criarem uma força, consolidarem uma força maior na região da Índia. Então tinha uma rotatividade periódica. No primeiro momento à esquerda temos o Lord Curzon. Curzon à esquerda, que representou talvez a parte mais autoconfiante e até arrogante dos britânicos sobre a Índia. Ele depois vai ter outros vice-reis, e à direita temos o Lord Hardinge, que já na época foi no momento de transferência da capital de Calcutá na Índia para a região de Delhi, como a gente viu no slide anterior. O fato é que o que é interessante é que no momento que o vice-rei está nas cerimônias de transferência da capital para Delhi, você tem aí uma figura à direita retratando a tentativa de um nacionalista bengali, ou seja, de Bengala, que tenta jogar um dispositivo de bomba contra quem acompanhava a entourage do Lord Hardinge ali em Delhi. Então, eu achei isso interessante pelo fato de mostrar isso como não estava tão assegurado a dominação britânica na Índia. Né? Mesmo porque, por exemplo, você já tinha uma série de organizações, agremiações de resistência contra a dominação britânica. Inicialmente eram agremiações bastante restritas e elitizadas. Né? Jornalistas, muitos advogados, políticos, diversos líderes religiosos, que se agremiavam pleiteando uma negociação maior, jurídica e política, com relação a uma maior participação dessa elite indiana na administração da Índia britânica. Então, inicialmente era muito tímido, isso na época da fundação, talvez do maior partido, que depois virou o maior partido e porta-voz das aspirações nacionalistas da Índia, seria a fundação do Congresso Nacional Indiano. Em 1885, aí, temos os membros fundadores, né? Em que vai reunir uma pletora de vozes, inclusive tão grande que vão naturalmente serem discordantes entre si. Você tem aqueles que são hindus extremamente radicais, que querem
implementar ao longo do tempo um Estado hindu na Índia, né? Existem aqueles seculares que querem uma certa independência com relação à Grã-Bretanha, mas implementar uma espécie de república laica, né? Entre eles um dos membros fundadores, Motilal Nehru, cujo filho vai ser o primeiro presidente, primeiro-ministro da Índia depois da independência em 47, né? O Jawaharlal Nehru. Temos também muitas lideranças religiosas e intelectuais, talvez do maior epicentro de criatividade e questionamento da Índia britânica, daquela região de Bengala, né? Mais à esquerda, aqui da região mais a leste aqui da Índia. Antigamente toda essa província, na época da Índia britânica, se chamava Bengala, né? Hoje compromete a região de Orissa, a parte de Uttar Pradesh, Bihar. Hoje Bangladesh é um país independente e partes aqui de Assam, Nagalândia, etc. Então era uma imensa região e era aqui onde foi investido pesadamente a administração colonial britânica, o que gerou também escolas, universidades, a imprensa, que alimentou também uma espécie de renascimento bengali. Então as principais resistências e discussões com relação a uma Índia um pouco mais diferente da sua situação colonial adveio muito dessa região, né, dessas agremiações. E muitos deles se juntaram em movimentos, né, como por exemplo a autogestão já, pegando do sânscrito, do hindi, que era, e do bengali, que é o Swaraj. Raj é domínio, dominação, Swa é próprio, né? Então eles tinham uma série de propostas com relação a não somente política, como até intelectual e espiritual, sobre como a Índia deve se posicionar aí já no andamento do século XX. O que é interessante é que ao longo do tempo, e temos já em 1914 a entrada de todo o Império Britânico na Primeira Guerra Mundial. Então, logo antes da Primeira Guerra Mundial, em 1909, para ser mais preciso, uma série de leis foram sendo aprovadas no parlamento britânico, concedendo um pouco mais de participação no espaço legislativo, né, membros dessa elite anglo-indiana, né, muitos do Congresso Nacional Indiano, para propostas legislativas, mas ainda seriam supervisionados por comitês executivos dominados pelos britânicos propriamente ditos, né. Então essa foi uma série de leis sendo aprovadas em 1909, era conhecido como as leis Minto-Morley, né? Depois da Primeira Guerra Mundial houve também uma outra série de leis, entre elas a lei de 1919, entre o vice-rei Lord Chelmsford, à esquerda, e o secretário da Índia, ou seja, um pouco associado à questão do Chelmsford, que vai ser o Edwin Montagu. E eles concedem não somente espaço legislativo, como tinha sido proposto na lei de 1909, como também uma participação no comitê executivo, composto por 7 membros, sendo que 3 deveriam ser indianos. E aí eles cuidariam de aspectos da educação, questões agrárias e também questões aí mais ligados à educação. Não eram setores estratégicos considerados na coroa britânica, mas houve uma gradual abertura com relação à maior participação da elite indiana, e boa parte vindo do Congresso Nacional Indiano, na administração indiana. Então vinha aí a passos lentos, mas vinha um processo de reforma sendo feito. É claro que muitos viram isso como extremamente insatisfeitos, né? Perceberam que era uma maneira de protelar na dominação e negociar com isso uma participação maior dos indianos até nos fossos de guerra, né, etc. Né? Um desses que vão aparecer na elite indiana vai ser um jovem advogado que tinha já atuado 20 anos quase no que era a União Sul-Africana, hoje África do Sul, né,
na costa leste da atual África do Sul. Tinha um escritório de advocacia e que ali percebeu naquele ambiente como que atuar a favor da comunidade indiana, que era numerosa, na União Sul-Africana, né, nas cidades. Principalmente com relação a questões de investimento e principalmente com relação à discriminação racial. Isso aguçou muito. Ele, um brilhante advogado, estudou as melhores escolas e associações que fazia parte na Grã-Bretanha, né, vinha da região de Gujarat, ali sinalizado no mapa à esquerda, essa região. Uma região bastante cosmopolita, rica da Índia, muito aberto ao contato e comércio internacional. E Gandhi, retratado aí talvez melhor aí no meio, ele inicialmente ele vai buscar então explorar as contradições jurídicas que ele dominava muito bem das leis britânicas, em aspectos civis, inclusive com relação à discriminação racial. Então, a partir salvo engano, em 1915, ele decide abandonar o seu escritório na África do Sul, decide tentar a sua sorte em Mumbai, antiga Bombaim, e com isso começa a se juntar à filosofia de tentar maior emancipação política dentro do Congresso Nacional Indiano, no qual ele se torna membro. Né? E Gandhi, né, que hoje é um título de honra que ele guarda, que é a grande alma, né? Maha é grande em hindi e Atma é alma. Então a grande alma Mahatma Gandhi, ou o nome dele Mohandas Karamchand Gandhi, né? Ele começa a entrar na vida política pró-independência da Índia já em 1915 em diante. O que é notável em Gandhi é que ele vai começar a angariar mais a participação popular. Né? Ele começa a tirar os limites mais elitizados do Congresso Nacional Indiano. Isso também vai gerar uma série de discordâncias dentro do próprio partido com relação a qual rumo deve tomar o partido, e ele se identifica muito mais com um discurso mais religioso, buscando uma unidade pan-indiana, que é extremamente diversificada, né? Inclusive abraçando causas muçulmanas, hindus, sikhs, jainistas, budistas, entre outros. Ele começa a virar uma figura de referência em termos de comportamento ético e religioso. As pessoas começam a entender, usando o uso de símbolos. Ele é aprisionado inúmeras vezes, né, nesse seu ativismo político diante disso. Então ele vai muito além de uma figura política, ele vira uma figura social, histórica, e com grande apelo popular, né, que já na Índia contava com centenas de milhões de habitantes. Bom, o que vai gravar ainda muito mais é o que acontece em 1919, né, na cidade sagrada aqui, do Templo Dourado do Sikhs, retratado aí em cima, a cidade de Amritsar, na região de Punjab, na região norte-noroeste da Índia atual, quase fazendo fronteira ali, a poucos 30 quilômetros da fronteira com o Paquistão atual. Né? O Punjab, nessa divisão, foi dividido praticamente ao meio em 1947, com a independência do Paquistão. E ali você teve numa praça, num castelo, Bagh em hindi é castelo, fortificação, e ali, na verdade, tinha uma praça fechada, uma única entrada, em que se reuniram inúmeros indianos e sikhs. O Punjab tem muitos sikhs, né? E para protestar contra ainda a presença persistente da administração britânica. Então reuniram-se, salvo engano, 3 mil, 4 mil manifestantes pacíficos, e nessa praça forte, né, chamada Jallianwala Bagh, né, em Amritsar, e aí houve um deslocamento do regimento comandado pelo general britânico Reginald Dyer, e o Dyer ele ocupa a única saída, entrada dessa praça murada, e ele decide abrir fogo contra esses manifestantes. Talvez aí tenha chegado a 300, 400 mortos, muitos feridos, e isso revelou o lado mais trágico, terrível da dominação britânica. Né? Tanto é que até o Reginald Dyer ele é forçado à aposentadoria com todos os seus ganhos e honras,
ganha uma medalha, inclusive, de honra pelo parlamento britânico. Então, começa a se tornar insustentável como os britânicos vão encarar, né, essa dominação continuada dos britânicos na região. Isso vai emprestar muita causa e ressentimento a favor de uma maior independência completa da Índia a partir desse episódio, entre outros, né? Bom, dentro do Congresso Nacional Indiano surgiram outras lideranças. Eu tinha falado para vocês do Motilal Nehru, né, que tinha sido um dos principais líderes. Também existiam outros como o Tikal, entre outros, né? Mas o filho do Motilal, o Jawaharlal Nehru, à esquerda, ele da região, um nobre, né, anglo-indiano da região da Caxemira, estuda também nas melhores universidades britânicas, e ele começa, além de pegar o passado do pai dentro do Congresso Nacional Indiano, ele é um vivo admirador do que Gandhi consegue angariar na sociedade indiana. Então ele vai dos aspectos mais moderados, diplomáticos, e vai ser uma espécie de sucessor de Gandhi, que vai liderar boa parte da década de 20 e 30 no espectro do maior político do Congresso Nacional Indiano. Aí, quando Gandhi ele abdica em 1940 da participação como membro do Congresso Nacional Indiano, Nehru assume a liderança deixada por Gandhi, né? Gandhi passa então a dedicar às questões mais espirituais, populares e religiosas, né? Um outro espectro que vai surgir dentro do Congresso Nacional Indiano vai ser aqueles mais radicais de cunho hinduísta, que é retratado, por exemplo, como o Chandra Bose, à direita, em que o Bose mesmo ele retratava que a Índia, independente de ser hinduísta, e tinha que partir por confrontos, inclusive violentos, para a retirada dos britânicos, né? Isso aí eu só estou tentando retratar para vocês um lado que não foi exatamente uma unidade bem resolvida dentro do partido, né? Bom, o que temos aí, botei em último momento, é que, e a gente vai ver a aula que vem, a Índia ela ganha independência em 47, mesmo porque a Grã-Bretanha está extremamente enfraquecida da Segunda Guerra Mundial, de 39 a 45. Em 45 em diante, já as lideranças indianas, Congresso Nacional Indiano, muçulmanos que tem um partido completamente à parte, liderados por Muhammad Ali Jinnah, reivindica uma nação própria, ou ao menos garantias sustentadas contra a minoria expressiva muçulmana em terras indianas, e aí não conseguem negociar muito bem como vai ser uma Índia pós-independência com relação às grande minoria muçulmana na Índia, né? A gente vai ver isso aula que vem com um pouco mais de clareza, mas o fato é que haverá uma chamada partição entre o Paquistão desgarrando-se a oeste, junto com a região parte da Bengala, que vai virar Paquistão Oriental. Então temos o Paquistão dividido em duas partes, inicialmente, após 47, e a Índia independente. Logo depois da Índia independente, o Nehru ele vai ser o primeiro líder da Índia independente, e Gandhi ainda permanece seu ativismo social popular até ele ser, em Delhi, assassinado por um radical hinduísta que não concordava com a maneira que ele andava negociando com outras minorias não hinduístas, né? E aí temos aí o retrato do seu cortejo fúnebre, reunindo um número incontável de pessoas, mostrando aí a grande liderança, a visibilidade que Gandhi tinha no mundo indiano e muito além, né? E ele vai inspirar, inclusive, muitos outros líderes no mundo no século XX, como o Nelson Mandela, um vivo admirador, né? A ativista hoje birmanesa Aung San Suu Kyi, que hoje integra o governo de Myanmar, entre outros, né? Suas ideias de participação popular, de não violência, que ele chamava a ahimsa, que ele identificava que todos nós temos uma substância divina em cada um de nós, inclusive os animais, e que não fazia o menor sentido você, participando da mesma substância divina, agredir um ao outro. Você está agredindo a si mesmo quando agride o outro. Então nisso, ele, além dele ser vegetariano, entre outros, então ele conseguiu
traduzir essas questões espirituais para um melhor entendimento popular da Índia. Então sem dúvida o pai espiritual da Índia moderna, né? Bom, vamos deixar a Índia por aqui e vamos nos concentrar no Japão, que depois da era Meiji, atravessando um período notável de desenvolvimento industrial, de reformas democráticas, embora com pequena participação da franquia de voto no seu sistema político constitucional no final do século XIX, você tem aí já um elemento de expansionismo já acontecendo no final do século XIX para o XX, sobre as ilhas Ryukyu, também a ilha de Taiwan. Em 1910 já tinha uma presença assegurada na Península Coreana, como um protetorado. Já visava para o norte, além do rio Yalu, nas terras já hoje da China, mas que se chamava Manchúria. E em 1912 acontece um fato marcante, que é a morte do imperador Meiji, o Mutsuhito. O seu herdeiro vai ser o Yoshihito, né, o imperador Taisho, que foi intitulado o título que foi dado a ele. E o Taisho, ele vai se revelar como um imperador de saúde frágil. Ele, inclusive, especula-se qual é o problema de saúde que ele teve. O fato é que ele não se revelou como uma figura de inspiração no cenário político japonês de 1912 até sua morte em 1926, né? Ou seja, é um período de fragilidade que o Japão atravessa, apesar de sua significativa industrialização e inspiração para maior expansionismo no leste asiático. Uma série de reformas nessa época vão se dar desde o final do século XIX para a primeira metade do século XX, que vai ser uma espécie de instituir um culto, uma religião oficial a ser ensinado em todas as escolas por gerações no Japão. Isso vai incluir então a instituição do Shintoísmo, uma religião que prega o extremo nacionalismo único da nação-raça japonesa sobre as outras no mundo, inclusive em boa parte sobre os outros asiáticos, em que isso era ensinado, uma série de que eles chamavam do rescrito imperial sobre educação, ensinado em todas as escolas desde o ensino básico para todos os japoneses, obrigatória a leitura disso, de que entendia que a família real, a família imperial japonesa, era descendente das divindades shintoístas, entre elas remetia ultimamente a deusa Amaterasu. E também um dos descendentes da deusa Amaterasu, à direita é tratado, é a espécie de divindade guerreira aí, o Janu. Janu, que ali depois vão tentar traçar a sua descendência até o imperador Nimue no século VIII depois de Cristo. E esse rei Nimue, no século VIII depois de Cristo, já existiu historicamente, então não é uma figura lendária como é retratado aqui. E ele vai ser o antecessor distante da toda a família imperial japonesa. Então a família imperial japonesa está tentando se legitimar em termos divinos. Talvez aí seja, sem dúvida, a família monárquica mais longeva na história, né, nesse sentido, né? O fato é que isso vai começar a se traduzir num extremo nacionalismo, uma extrema excepcionalidade na nação japonesa diante das outras, né? Isso ensinado como ideologia oficial em todas as escolas e instâncias na sociedade japonesa desde o final do século XIX até o século XX. Então, o culto de Taisho já era enorme, assim como de Meiji, né, da família imperial. Depois da morte de Taisho, Yoshihito, né, você tem então a ascensão do seu filho mais velho. No retrato da foto à esquerda aqui, você tem a figura dele aqui, né, e aqui em trajes mais cerimoniais, que assume o trono do crisântemo
em 1926, que vai ser o imperador Hirohito. O título que ele ganha vai ser como imperador Showa. E o Hirohito ele era um pouco mais engajado na política e se fez mais engajado pelas forças políticas que começaram a se agremiar no Japão na década de 20 e na década de 30. E isso é fundamental para a gente entendermos, então, primeiro o aspecto divino e simbólico que a família imperial japonesa tem aos olhos dos japoneses. Uma cultura, uma ideologia de culto, de unicidade da nação japonesa, muito em termos até de superioridade sobre relação às outras a nações asiáticas, sobre os japoneses, sobre os coreanos, chineses, entre outros. Então temos a ascensão do imperador Showa em 1926, né? Vai guardar esse título até 47, mas a morte dele vai se dar e ele vai continuar como uma figura imperial muito mais simbólico depois de 47, até a sua morte em 1989. Né? Mas enfim. Bom, o outro lado da política japonesa é as próprias lideranças governamentais no parlamento. Temos partidos constitucionais, partidos democráticos, partidos liberais, partidos militaristas, partidos até socialistas que começam a lutar no espaço por assentos parlamentares, na dieta japonesa. E aí o partido que tem maior número de membros, ele consegue colocar, como é o jogo parlamentar, como líder de governo. Então temos aí a figura de dois primeiros ministros que vão ser, inclusive, vai revelar a extrema fragilidade política parlamentar japonesa já na década de 30, início da década de 30. Né? Temos o Hamaguchi, o senhor Osashi, né? Hamaguchi aqui à esquerda, que ele era primeiro-ministro e ele vai ser assassinado por militaristas e também pessoas ligadas às Forças Armadas japonesas que queriam uma ação mais enérgica do Japão na região ali da Manchúria, em que o Hamaguchi não concordava, porque ele queria seguir mais o que a sociedade internacional propunha com relação ao Japão na Manchúria. Então ele é assassinado. Alguns anos depois você percebe que já o outro primeiro-ministro aqui, o Tsuyoshi, o senhor Inukai, né, à direita, ele também vai sofrer um atentado de militares e aliados dos militares. E esses militares e aliados vão começando a ganhar cada vez mais força na liderança parlamentar, no cenário político, melhor dizendo, japonês, a partir de 1931, 32 em diante. Entre eles existe o plano de que não deveria ser contestado, a partir da Península Coreana e das ilhas japonesas, a ocupação direta e administração direta da região da Manchúria, aqui na região nordeste da China. É uma região interessante porque é uma região de fertilidade dos campos, para o plantio de trigo, quando não está extremamente gelado. Minas de carvão de ferro em abundância, o que vai propiciar a instalação de indústrias com forte investimento do governo imperial japonês a partir do momento que ela começa a ocupar diretamente a região da Manchúria. Ela já tinha ocupado, administrado isso gradativamente desde 1928, com uma aliança com um senhor de guerra local chinês, a gente vai ver isso posteriormente. E a partir de 31, com outro incidente na capital da época, Mukden, da Manchúria, eles arranjam um incidente e aí acham isso como justificativa para a ocupação do exército imperial japonês, o Kwantung, na região da Manchúria. Então, eles instalam ali, inclusive como uma espécie de vitrine, o último descendente da dinastia imperial chinesa, os Qings, para tentar legitimar-se nessa região da Manchúria. E eles instituem essa espécie de estado artificial chamado de Manchukuo, na liderança aí, somente entronado apenas como figura de vitrine, que vai ser o imperador Puyi, o último imperador da dinastia Qing, que vai, na verdade, servir como uma figura apenas para tentar justificar, legitimar a administração japonesa nessa região. Então, os japoneses se instalam e invadem essa região da Manchúria. Há uma grande contestação da sociedade internacional, principalmente da Liga das Nações, no qual os japoneses se retiram da Liga das Nações.
E isso é observado muito de perto por outros regimes ultranacionalistas na época, como, por exemplo, na Alemanha, o Hitler observa o que está acontecendo nos japoneses e percebe que a Liga das Nações não consegue efetivamente impedir os japoneses na Manchúria. Então os japoneses ganham um grande quintal de recursos, no qual tinha sérias limitações de acesso a alguns recursos naturais e energéticos para implementar a sua maior industrialização e desenvolvimento. Então a Manchúria se insere nesse momento. Claro que isso vai provocar e provar que a China está extremamente fragilizada e desunida diante dessa agressão de ocupação da região manchuriana, que pertencia historicamente não somente como berço da dinastia Qing anterior, como também fazia parte da administração do território chinês propriamente dito, né? Então, temos uma campanha aqui, como por exemplo, peguei um retrato aqui já muito propagado nas escolas da sociedade japonesa da época, tentando mostrar o lado mais benevolente da intervenção japonesa na Manchúria, tentando fazer uma espécie de co-prosperidade com outras nações asiáticas, sob supervisão dos japoneses, a expulsar os agressores europeus, etc. Como se eles também não fossem também outros dominadores a virem e administrar essa espécie de benevolência, né? Um retrato aqui também, uma foto da invasão e ocupação efetiva do Império Japonês na região da Manchúria, né? E isso eu acho que serve como um primeiro momento de instalação de base do Japão em território chinês. Um pouco mais ao nordeste, sem dúvida, mas já guarda uma certa proximidade com a capital imperial, que é em Pequim, né? Descendo aqui da Manchúria. E que a partir do momento você tem uma série de incidentes também que os japoneses começam a procurar justificar. Isso vai refletir muito o âmbito interno japonês de cada vez mais radicais, ultranacionalistas e militaristas quererem uma expansão maior do Japão no leste asiático a partir da Península Coreana e da região da Manchúria. E que eles começam a movimentar tropas para proximidades, inclusive, de Pequim. Então, já há um incidente, como conhecido incidente da ponte Marco Polo, na periferia de Pequim, atual, em que tropas japonesas estavam estacionadas e eles acharam um incidente que algumas tropas chinesas que estavam nas proximidades alegam que tenham levado um tiro, um soldado japonês desapareceu, eles vão atrás de tentar achar quem foi o agressor, e isso vai catalisar uma série de desentendimentos políticos que vai começar a desandar para um avanço das tropas imperiais japonesas da Manchúria em cima da capital chinesa em Pequim aqui, antiga capital imperial chinesa dos Qings, Pequim nessa região de Hebei, no nordeste ainda da China. Então, isso vai dar andamento a uma série de outras ocupações. Já em 1937, 38 em diante, o governo japonês se estabelece nessa região imperial, na região de Pequim. Começa a ir um pouco mais para as regiões que chama da Mongólia Interior, né? Hoje parte integrante da China. Avança em direção à península de Shandong, antes a Primeira Guerra Mundial ocupada pelos alemães, mas eles já tinham um certo controle e presença desde o final da Primeira Guerra Mundial, né? Avançam em direção ao rio Yangtze, que corta a China no meio aqui, nessa região mais apontada. Também reprimem manifestações contra a presença japonesa na principal cidade portuária da foz do Yangtze, que é o Xangai, e partem para desestruturar todo o comando chinês que na época estava no poder, que era o Partido Nacionalista, o Kuomintang, que a gente vai falar também isso brevemente. E a capital do nacionalista não era Pequim, ela foi transferida para essa região aqui, um pouco mais afastado no interior ao longo do Yangtze, que vai ser Nanquim. Nanquim significa... Qin significa capital, Nan significa sul na China. Assim como Pequim. Qin é capital e Pei é norte. Então é capital do norte e capital do sul. E o Kuomintang ele tinha estabelecido como capital a região aqui de Nanquim. E as tropas imperiais japonesas, quando invadem Nanquim, talvez seja um dos episódios mais sangrentos, terríveis
em todo o andamento das guerras no século XX. Né? Dizem que o índice de mortalidade entre civis foi uma coisa absurda, as brutalidades do exército imperial japonês sobre os chineses nessa região foi uma coisa, sobre civis chineses foram uma coisa absurda, né? Todo o que é conhecido como massacre de Nanquim, se vocês quiserem pesquisar isso posteriormente, é interessante. Tem que ter estômago forte para isso, né? Mas o fato é que os japoneses já têm um plano, então, de dominar e suprimir qualquer espécie de resistência chinesa anti-japonesa na China a partir de 1938, 39 em diante. E gradativamente, isso já entrando até no momento das agressões, no andamento da Segunda Guerra Mundial, mesmo porque aqui as agressões vieram muito antes, desde 1931, elas vão proceder, o governo imperial japonês, sob comandos militaristas, a ocupar as principais cidades costeiras aqui da China. Né? Isso vai incluir também a região de Fujian, né? E também a região que dá saída do Rio das Pérolas, a região de Cantão. Né? Ou seja, praticamente todas as regiões de prosperidade de alguma presença industrial chinesa é ocupado pelas forças japonesas. Os nacionalistas do Kuomintang não conseguem fazer resistência efetiva, saem extremamente enfraquecidos e desmoralizados e se retiram cada vez mais para o interior do que essa região de Sichuan que a gente fala. Os comunistas chineses também sempre evitaram um confronto com os japoneses, sabiam que iam perder e também se retiraram para o interior. Então é uma espécie de tática de retração, de guerrilha, que tanto os nacionalistas do Kuomintang como também os comunistas vão gradativamente ir para o interior da China para tentar esgotar a presença japonesa ao longo do tempo. Mesmo porque era estendido demais a presença japonesa já ao longo do tempo, ao longo dos anos, a ser mantido os suprimentos e mantimentos das tropas, manter as linhas de mantimentos até o interior aí, a enfraquecer essas forças anti-japonesas no interior da China. Né? Mas o fato é que já em 1940, 41, você tem uma presença já em conteste dos japoneses em toda a parte costeira e também o médio curso do rio Yangtze, essa região industrial chamada de Wuhan, no médio curso do Yangtze. E a partir de 41 em diante, a partir do momento que lá na Europa Hitler declara guerra, dando fim ao pacto Molotov-Ribbentrop com relação a Stalin na União Soviética, e entendendo que a União Soviética ia se concentrar todas as suas forças com relação à Alemanha, na Europa do Leste, os japoneses percebem que o teatro de guerra e a preocupação europeia principal vai se dar na região da Europa. Então, em 41 em diante, quando acontece esse início das agressões dos alemães sobre os soviéticos, você tem uma outra estratégia a ser tomada pelo governo imperial japonês. De manter aqui, na medida do possível, a dominação costeira chinesa, que já estava assegurada, não interiorana, e começa a partir sobre as ex-colônias europeias no Sudeste Asiático. Então, você tem já a ocupação da ilha de Hong Kong, já meados de 1941, final de 1941, né? Uma presença maior já em cima da Indochina francesa, Vietnã, Laos, Camboja atual, entendendo que em 1940 a França ela tinha sido ocupada pelas forças nazistas, né? E todas as colônias, a maior parte das colônias francesas se posicionaram a favor desse regime pró-nazista que vai ganhar presença na França a partir de 1940. Então, os japoneses, com o aval do governador da época francês, o general Decoux, eles entram nessa região da Indochina francesa, né, com o aval do regime pró-nazista da França em vigor. Procedem para a Tailândia, o antigo reino Sião, que tinha se posicionado de maneira neutra, entendendo que não poderia fazer nunca uma resistência maior, mais efetiva contra a superioridade das forças japonesas imperiais, e garante uma passagem para eles invadirem a região da Malásia britânica aqui
mais ao sul da península. Também eles tinham partido para cima da Birmânia, ex-colônia britânica, que já estava sendo invadido. Aqueles também passam a ocupar e tinham planos futuros, quiçá, de tentar planejar uma maior ofensiva em cima da Índia britânica propriamente dita. Aqui, né? Mas o fato é que eles se concentram mais no setor sul, invadem terras da Malásia britânica, aqui, e chegam inclusive aqui mais ao extremo sul da península Malaia, que é Singapura, que é a maior base naval britânica fora das ilhas britânicas na época. Então isso foi uma extrema humilhação para as forças imperiais britânicas, que já estavam sucumbindo em muitos graves problemas com relação à Europa nessa época. Em 42, então, os japoneses invadem com muita facilidade essa base naval em Singapura britânica. Então, e a partir daí ela vai mais para o sul e começa a invadir o que antes era as Índias Orientais holandesas, né? Chegando inclusive ao que ela mais prezava, que era a ilha de Java, hoje parte da Indonésia, em que tem ricos recursos de petróleo, de borracha, assim como o estanho que tinha bastante presente nas minas aqui na Malásia britânica, garantindo o suprimento da sua mobilidade militar, da sua indústria militar, né? Para garantir a maior agressão em regiões do Sudeste Asiático. Também procede nessa mesma época a ocupar as Filipinas, que já era administrado como parte de uma espécie de colônia norte-americana. O que já vai começar a gerar uma série de descontentamento do governo americano, que até então tinha se posicionado de maneira bastante neutra, ou não beligerante na Segunda Guerra Mundial. O fato é que o que vai ocasionar a entrada do governo dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, propriamente dito, vai ser justamente um ataque surpresa dos japoneses numa maior base naval dos Estados Unidos no Pacífico, que vai ser na ilha, uma região do Havaí, que é a base naval de Pearl Harbor, já em dezembro de 1941. Não foi dado nenhum aviso com relação a isso, mesmo porque nem a embaixada do Japão em Washington foi avisada, e dizem que os japoneses falam que avisaram que deveria ter dado um ultimato para o governo americano, mas isso se revelou um fiasco. Na verdade, nunca houve nenhuma tentativa do governo japonês de avisar ou dar um ultimato com relação ao ataque surpresa sobre Pearl Harbor. Assim como o governo britânico também não foi notificado sobre o ataque em cima da Malásia ou de Hong Kong. Então, o governo japonês jogou muito em cima desse elemento surpresa, de provocar consternação e paralisia diante do seu rápido avanço em cima das regiões do Sudeste Asiático, e que agora, a partir do Sudeste Asiático, começam a avançar para ilhas do Pacífico. Não somente as Filipinas, como também uma série de ilhas, e muitas delas já eram bases americanas, na ilha de Guam, e depois se estendendo até ali o Havaí, em que ataca em dezembro de 41, que vai provocar, então, uma comoção pública enorme dos Estados Unidos, e o presidente Franklin Delano Roosevelt, ele, então, consegue aprovação no Congresso americano, que tinha se posicionado de maneira bastante isolacionista até então, para a entrada efetiva na Segunda Guerra Mundial, né? Os Estados Unidos, ele sofre esse ataque, mas ele não tem perdas tão significativas assim, né? Há uma grande comoção, sem dúvida, mas, por exemplo, os porta-aviões que estavam nas proximidades não foram atingidos. Certamente alguns navios couraçados foram atingidos, alguns aviões, e aí o número de baixas chegou a 4, 5 mil baixas por parte dos Estados Unidos, mas na verdade não debilitou a base americana no Pacífico. O que vai ser mais de consequência vai ser a extrema indignação do governo dos Estados Unidos em cima dos japoneses, com relação ao seu avanço no Pacífico. E aí vocês podem perguntar o seguinte: mas por que o Japão tomou essa decisão, né? Na verdade, o governo japonês, ele vinha já tentando negociar sua presença maior na região do Pacífico e do Sudeste Asiático com os governos aliados, e também os Estados Unidos, que não diretamente está envolvido na guerra até então, para ter uma presença maior no Sudeste Asiático. E quando, a partir do momento que ela começa a ocupar aquelas regiões do Sudeste Asiático, de governos britânicos, até do governo holandês, o governo americano
já via com preocupação sua ocupação nessa região, inclusive até sobre a China. Isso antes de 1941. Né? Então uma série de leis de embargo econômico, de venda de produtos para a economia japonesa, vindo dos Estados Unidos, já começaram a fazer, era bastante notável já a partir de 38, 37 em diante. E um desses recursos que o Japão precisava para manter a sua indústria e suas forças armadas era o petróleo. Sendo que 80%, e o Japão quase que não tem reservas petrolíferas significativas na época, 80% das importações de petróleo vinham dos Estados Unidos. Então, quando os Estados Unidos começam a embargar a venda de petróleo, o governo japonês tem que achar recursos petrolíferos em algum outro lugar. E aí ela mira a ilha de Java, que já tem consideráveis reservas petrolíferas. Mas ela não chega a administrar durante tanto tempo a ponto de garantir um suprimento sustentado desse recurso energético. Então, um primeiro momento eles atacam para justamente tentar negociar em posição de maior vantagem frente aos Estados Unidos. É assim que eles acreditavam. Fizeram o uso máximo da surpresa, tanto é que houve um enorme avanço no Sudeste Asiático, quase sem nenhuma resistência dos aliados no Sudeste Asiático, até o momento que ela chega e ataca o Pearl Harbor em 41. E aí, na verdade, provocou muito mais uma intransigência dos Estados Unidos e uma mobilidade enorme dos Estados Unidos na frente do Pacífico, frente aos japoneses. E aí sabemos já o final da história, né? Como a contraofensiva americana vai se dar em bases gradativas. Já em 42 existiu uma batalha nas ilhas, aqui temos o Havaí, e essa região aqui que era uma base americana, que os japoneses tentaram também atacar, e aqui eles foram rechaçados, que é as ilhas Midway, né, em 42. Já no mesmo ano também, vindos aqui de algumas ilhas do Pacífico Sul e das Ilhas Salomão, a esquadra norte-americana vai começar a atacar, principalmente com submarinos, toda a presença japonesa aqui no norte da ilha da Nova Guiné, hoje Papua Nova Guiné em parte, né? E principalmente tentando estrangular o suprimento de petróleo que vinha da ilha de Java para as ilhas japonesas, para alimentar sua indústria militar nos esforços de guerra. E aí eles conseguem interromper essa linha de suprimento. Então, além do embargo do petróleo em cima do Japão, em vigor desde 37 e 38, você tem um estrangulamento dessa linha de suprimento de recursos energéticos estratégicos que os japoneses tinham dominado, embora brevemente, nas regiões do que hoje é a Indonésia. Antes eram antigas colônias holandesas. Então, essa é a primeira ofensiva e a série de vitórias que os americanos vão ter sobre os japoneses, né? Temos aqui o retrato do principal comandante dessas forças norte-americanas e aliadas no Pacífico, vai ser o general Douglas MacArthur, né? Que tinha sido governador supervisor dos americanos das Ilhas das Filipinas, tinha fugido da ocupação japonesa alguns anos antes, quando ele ficou um tempo na Austrália, e depois ele voltou e começou a ordenar essa contraofensiva dos aliados em cima dos japoneses na região do Pacífico Sudeste Asiático. Então, já em 1941-42, a expulsão dos japoneses, grande batalha na região das Filipinas, no Golfo de Leyte, por exemplo, talvez uma das maiores batalhas navais na Segunda Guerra Mundial. A retirada também deles vinha ao longo aqui da região do que hoje é a Indonésia, né? Em direção aqui às ilhas um pouco mais próximas do que são as ilhas Ryukyu, que já é a própria nação japonesa ali, propriamente dita, né? O estratégico também foi muito importante o apoio dos aliados e dos americanos com relação aos nacionalistas do Kuomintang na China, que começam a tentar empurrar para a costa novamente os japoneses, que estão muito mais preocupados em fazer frente aos avanços dos americanos em regiões dos mares aqui da região do Sudeste Asiático, e principalmente o avanço dos americanos em cima de algumas ilhas, as Ilhas Salomão,
Depois temos a ocupação da base, reocupação novamente da base de Guam e começa a ocupar as ilhas aqui de Saipan ou as Ilhas Marianas, né? Já em 42 em diante. E a partir daqui começa a revelar uma situação bastante problemática para os japoneses. Por quê? Aqui já começava a possibilitar no alcance aéreo dos bombardeios dos B-25 e principalmente dos B-29, em que eles poderiam decolar dessas ilhas e já poderiam bombardear as principais cidades nas ilhas japonesas, né? Eles procedem inclusive para ocupar as ilhas Bonin, entre elas a principal Iwo-Jima, né? Ocupam com viva resistência japonesa. E depois disso começam a ocupar as ilhas Ryukyu, entre elas a ilha de Okinawa, talvez a maior batalha entre americanos e japoneses na Segunda Guerra Mundial. A partir do momento que eles ocupam Okinawa, e tem grande número de baixas, tanto dos japoneses, civis e militares, como também até dos americanos, começa a se revelar uma situação extremamente fatalista da presença japonesa nessa região, que começam a perceber que vão perder a guerra. A plataforma de lançamento, base de lançamento dos bombardeiros americanos B-29 sobre as cidades japonesas começa a se intensificar. Eles não conseguem mais fazer frente a esse avanço aéreo. Os bombardeios inicialmente não são atômicos, isso somente vai se dar em agosto de 45, mas são incendiários, são bombas convencionais, entendendo que boa parte das cidades, dos centros mais históricos japoneses, é construído de madeira. Então, o alastramento do fogo é enorme. Tóquio mesmo tem mais, ao longo dos bombardeios incendiários, ao longo do tempo, 100 mil pessoas morrem em Tóquio com essas bombas incendiárias, né? Milhões de pessoas são deslocadas das suas casas. Então, a economia japonesa começa a se atravessar, além de um período de racionamento diante dos recursos que estavam sendo todos direcionados para o esforço de guerra, você tem aí um gradativo avanço e bombardeio dos americanos sobre as cidades e bases industriais japonesas, né? Então, 42, 43 e diante, já era visível essa presença americana vindos do sul e das ilhas aqui de Iwo-Jima, as ilhas Bonin e as ilhas Ryukyu, mais ao sul das maiores ilhas japonesas, né? E a partir daí, então, o governo japonês começa a tentar mobilizar toda a sua sociedade contra o esforço supremo a favor do imperador japonês contra os invasores bárbaros. Então, você tem táticas suicidas, como já estavam sendo revelado na Batalha de Golfo de Leyte, nas Filipinas, que eram jovens recrutados do meio empobrecido do interior, com forte carga ideológica, nem chegando aos 20 anos de idade, e entravam em aviões que só tinham combustível para ir e não voltar, e eles tinham que simplesmente se jogar, esses caças, nas embarcações e forças aliadas, os chamados kamikazes, né? O Shimpu, como os japoneses falam, né? Era mais uma medida de extremo fatalismo de suicídio, praticamente, que o Japão está começando a adotar frente ao avanço quase que inconteste já, inevitável das forças aliadas contra os japoneses, né? Então, já em 1944, 45, os japoneses começam a tentar mobilizar a sua população para fazer o esforço supremo de resistência. Muitos, inclusive, cometeram suicídio, como em Okinawa, do que em se entregar aos americanos, mesmo porque foi inculcado neles a ideia de que eles eram extremamente bárbaros e que eram monstros os americanos e que era preferível se matar do que propriamente se entregar às forças aliadas. E em grandes cidades do Japão também não havia nenhuma rendição de boa parte da sociedade. Muito por conta da atitude de militaristas no poder, como o general Tojo, Hideki Tojo. O próprio imperador Showa se omitiu muito, e até hoje isso é um tabu no Japão, até que ponto o imperador Showa, o Hirohito, teve participação e omissão nesse esforço fatalista de guerra. E já nos anos finais da Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha já tinha se rendido, o presidente Truman, que vai suceder o Roosevelt, que tinha morrido no início, primeira metade de 1945, ele
já tem o projeto Manhattan mostrou a bem-sucedidos testes nucleares e ele então decide largar em cima, jogar em cima de cidades estratégicas de base industrial e populacional no Japão a bomba atômica. Inicialmente vai em cima de Hiroshima, lança a bomba em 6 de agosto, 90 mil mortos imediatamente. Primeira vez na história da humanidade que um artefato atômico é lançado sobre uma população. O governo imperial japonês e militaristas, eles não se rendem, já tinham recebido os termos de rendição e um aviso de que um bombardeio fulminante iria acontecer sobre algumas cidades do Japão. Então eles estavam cientes do que estava vindo e eles não se renderam. Preferiam lançar a sociedade japonesa ao mercê dessas bombas atômicas. E, diante da sua não resposta, 3 dias depois, e com aviso do governo americano, lançaram uma outra bomba nuclear, agora sobre Nagasaki. Aí 60, salvo engano, 60 mil mortos e o número igual também nos anos posteriores de consequências desse bombardeio nuclear, né? E aí o Conselho Maior, com a presença do Imperador Showa, eles têm que decidir se render. Apesar deles, mesmo assim, alguns radicais desse Conselho Maior no Japão, militaristas, queriam lutar até o fim. Para justamente sacrificar a população japonesa ao extremo, para tentar preservar aí ainda no poder o projeto nacionalista do Japão. Mas aí o bom senso prevaleceu diante dessa calamidade e os dirigentes, junto com certa anuência do imperador, que não se envolvia também tanto, né, em questões políticas, decidem se render. Prometido que o governo americano, o governo aliado, mas principalmente americano, do MacArthur na liderança, prometem manter a estrutura, pelo menos a estrutura imperial, de maneira bastante simbólica no Japão. O resto vai ficar à mercê da reformulação das forças aliadas, principalmente dos Estados Unidos e do Japão depois da Segunda Guerra Mundial. E aí você tem aqui, isso aqui é a cena devastada de Hiroshima, os 2 cogumelos atômicos nas suas cidades, e que aqui tem a assinatura de rendição a bordo do navio USS Missouri, na Baía de Tóquio, dos representantes do governo imperial japonês, frente a representantes dos aliados dos termos de rendição. Então, temos uma situação que o Japão entra numa nova fase, né? E é interessante, porque o Japão nunca, na sua história, talvez aí desde os primeiros séculos depois de Cristo, nunca tinha perdido uma guerra. Eles tinham perdido batalhas, né, como o Henshaw fala, mas nunca uma guerra. Então talvez tenha sido essa sua incapacidade de perceber, diante daquela ideologia da unicidade dos japoneses diante do mundo, eles não sabiam até quando poderiam lutar e barganhar a sua vitória. Então eles foram até o último momento e chegou a esse extremo de bombardeio atômico. Claro que também houve também a extrema desumanidade de você jogar dois armamentos nucleares sobre populações civis do lado americano, mas também o que foi muito questionável foi o envolvimento da família, da figura imperial e de militaristas que preferiam sacrificar a sociedade japonesa ao extremo até assinar a rendição já um momento avançado das agressões, né? Então, o Japão, depois a gente vai ver isso na próxima aula, como ele vai se posicionar, vai se submeter a todas as diretrizes americanas de 1945 em diante, né? Bom, por fim, temos aqui a China, né? A China que tinha já atravessado, desde o desmonte da família imperial dos Qings, em 1911, você vai ter uma série de questionamentos novos que vão surgir na China a partir de 1911 em diante, né? Um desses movimentos maior, vou adiantar aqui, é o movimento 4 de maio. Embora tenha acontecido em 1919, foi um movimento mais de questionamento social da intelectualidade chinesa, de tentar reformular o sistema político, cultural,
chinês depois da queda da família, da dinastia imperial Qing, em 1911. Né? Mas o fato é que era uma ebulição de ideias e de lealdades políticas que começam a tomar conta da China em 1911, ou seja, antes da Primeira Guerra Mundial. Né? Entendendo que o Japão já, logo depois da Primeira Guerra Mundial, já tinha situado suas demandas nas chamadas 21 demandas de maior controle e presença japonesa em terras no norte da China, que foi visto como muito humilhante pelo governo chinês à época. Né? É uma série de revoltas com relação a essa humilhação e também tentando configurar um novo sistema político chinês. Alguns eram mais monarquistas, outros eram comunistas, né? Entendendo que já em 1917 houve uma grande inspiração vindos da Rússia. Você tinha republicanos, entre outros, anarquistas, entre outros. Um desses eventos principais vai se dar na cidade nesse conjunto de cidades aqui, que é em Wuhan, no médio curso do rio Yangtze, né, que vai ter uma série de boicotes contra as indústrias locais, entre outros, para tentar ganhar uma nova fase republicana nacionalista na China. Então a China tinha entrado em colapso imperial e não sabia qual era o futuro político nacional da China ainda, em 1911. Né? Entre as figuras que estavam inspirando uma nova China pós-imperial, você tem a figura à esquerda aqui do Dr. Sun Yat-sen, que estudou muito tempo fora, medicina, principalmente até no Havaí, teve inicialmente muita inspiração do como o Japão tinha se modernizado e se reformado, desde a era Meiji. Morou boa parte de sua vida fora da China, mas com muito incentivo das comunidades chinesas que viviam fora também do mundo chinês. Né? Mandavam dinheiro, ele era um republicano convicto e que achava que assim deveria ser a melhor maneira da China entrar na sua fase pós-imperial, né? Depois de 1911. O fato é que ele volta quando tem essa série de revoltas em 1911, principalmente aquelas explosões de sabotagens em Wuhan. Ele ocupa brevemente a liderança de uma China republicana, mas quem efetivamente ocupa é a liderança dos que tem a maior aliança, lealdade de militares de boa parte da China, que vai ser o general Yuan Shikai, aqui retratado, né, em que ele vai assumir então o posto de primeiro presidente republicano da China depois da sua longuíssima história imperial na China. Né? Tanto é que ele vai tentar inclusive se proclamar como imperador no final de sua vida. Ele vai morrer em 1916, mas aí ele já está não conta tanto com as lealdades que contava no início de tropas militares na China. Entendendo que a China estava extremamente desunida, tá? Ela não era um conjunto de unidade para fazer resistência frente aos japoneses ou contra contestações internas. Cada uma região tinha uma diretriz própria. Entre elas você tem aqui do sul, a região de Cantão, a região aqui de Xangai, com posicionamentos completamente diferentes um com relação ao outro, e que distava muito do que era mais defendido, mais conservador na região aqui de Pequim, que era a antiga região imperial. Né? Então eram forças que embatiam entre si. Era o período até 1926 de grande questionamento de como a China deveria se reformular. O movimento 4 de maio de 1919 ele é um dos momentos mais inspiradores com relação a isso, né? E que somente em 1928, diante dessa desunião nacional maior, embora em fase republicana, e aí até o Dr. Sun Yat-sen vai ocupar o poder novamente depois da saída do Yuan Shikai, e o Dr. Sun Yat-sen ele vai começando a fundar, junto com o apoio inclusive da União Soviética, no primeiro momento, a fundação de um partido nacionalista que depois vai ser conhecido como Kuomintang. Né? E o Kuomintang vai, além da questão partidária, você tem a questão também de que foi fundada uma academia militar, né, próximos de Cantão, no sul da China ali, em Whampoa. E essa academia militar, inicialmente com supervisão soviética,
vai formar os principais altos oficiais do exército nacionalista, do Kuomintang. Entre eles, o maior graduado vai ser o general Chiang Kai-shek, que inclusive estuda um tempo em Moscou. Depois ele volta, ele vira, a partir de 26 em diante, quando ele tenta, na sua campanha norte, acabar com essa desunião nacional, com esses senhores de guerra que estavam desunindo a China nessa fase inicial republicana, e a fraqueza da China frente aos japoneses ali na Manchúria, né? Ele então faz uma grande campanha e consegue minimamente unificar em ordem a China em 1928. E vira grande figura nacional dentro do partido do Kuomintang em 1928 em diante, né? E, claro, Manchúria já estava na órbita japonesa, então isso eles já não tinham conseguido plenamente administrar. Mas o fato é que, desde 1911, a China não via tão grande unidade quanto viu a partir dessa campanha norte do Chiang Kai-shek em 1928. Né? E ele vai virar, então, a figura dominante dos nacionalistas a instaurar uma mínima ordem nacional na China a partir de 28 em diante. O fato é que, junto com a ascensão do Partido Nacionalista, também com apoio soviético, os soviéticos apoiavam tudo que era anti-japonês, depois na Segunda Guerra Mundial. Ele apoiava tanto o governo do Kuomintang, como também os comunistas, o PCC, o Partido Comunista Chinês, que tinha sido fundado em Xangai, na década de 20, né, com sindicatos muito fortes. Inclusive o Chiang Kai-shek, ele vai reprimir uma série de greves e revoltas desses sindicatos organizados pelo Partido Comunista Chinês em Xangai, em 1925, salvo engano. Há rusgas entre comunistas e nacionalistas, embora os dois contassem com apoio soviético do Stalin. E em certos momentos eles tiveram que, inclusive, apaziguar as suas diferenças para fazer frente maior aos japoneses que estavam vindos do norte e da costa chinesa. E aí, mas quando os comunistas em Xangai sofrem essa derrota, há uma reorientação das suas bases dos comunistas na China em regiões um pouco mais interioranas, como na província de Jiangxi. E uma liderança que surge aqui dessa região, um pouco próximos à região de Wuhan, mais um pouco para o sul, com muitas bases comunitárias rurais, vai ser a figura de Mao Tse-tung. Mao Tse-tung, ele já era membro do Partido Comunista Chinês, embora com um projeto próprio, nunca tinha suportado a interferência excessiva dos soviéticos, mas entendia a importância, e principalmente não suportava um conluio com os nacionalistas, a não ser em extrema necessidade. Então não é uma guerra civil latente que estava fervilhando na China, mesmo com esse avanço norte de Chiang Kai-shek tentando unir a China em 1928 em diante. Então, quando Chiang Kai-shek ele consegue unificar boa parte da China, os comunistas começam a tentar se organizar em regiões mais interioranas, regiões mais empobrecidas, com a miserabilidade camponesa e a exploração latifundiária bastante evidente ainda, não solucionado, esses termos desiguais em regiões interioranas na China, e aí que o Partido Comunista Chinês, na figura de Mao, começa a ganhar maior proeminência, né? Eles começam a ser perseguidos pelas forças do Kuomintang, né, dos nacionalistas, e entendendo que não conseguiriam fazer força frente, eles começam a se bater em retirada cada vez mais no interior. Isso ainda na década de 30, tá? Então, antes do andamento da Segunda Guerra Mundial. Eles se refugiam inicialmente aqui na região Sichuan, região mesma que os nacionalistas fogem também na região de Chongqing, diante do avanço japonês, mas antes disso, os comunistas tinham se instalado aqui, e com o avanço do Kuomintang em 34, 35 em cima deles, eles procedem a tentar fugir pelo interior até a região de Shanxi, no árido norte chinês, onde tinha algumas organizações comunistas também simpatizantes a serem organizadas, muito também com o apoio da União Soviética. Então você teve uma fuga ao longo talvez de 9.000 quilômetros, 370 dias,
de uma coluna de comunistas fugindo do controle e repressão maior do Kuomintang. Muitos sucumbem nessa marcha em terreno inóspito, né, de frágil suprimento, e que eles heroicamente chegam na região de Yan'an, aqui, capital de Shanxi, e tentam se fortalecer pleiteando o maior apoio do governo da União Soviética, que novamente pedem para que eles se unam, esqueçam as diferenças, se unam com o Kuomintang para fazer maior resistência unificada contra os japoneses, já no final da década de 1930. Então, os comunistas ganham uma base assegurada no interior, o Kuomintang ele permanece no controle maior costeiro, e são eles os que primeiramente se envolvem nos embates frente aos japoneses já em 37 em diante, né? Bom, a situação toda, então, para já damos o encerramento da aula, é que os comunistas, no primeiro momento, esquecem as diferenças sobre forte intervenção de Stalin para fazer uma frente unida dos japoneses. Os comunistas eram ainda muito menos organizados em termos armados do que o Kuomintang. O Kuomintang ele sofre enormemente com os japoneses a partir de 37 em diante, tentam achar um refúgio e conseguem minimamente sobreviver em Sichuan. Os comunistas fogem de qualquer embate direto com os japoneses, percebem isso, Mao tem aguda percepção disso. Decide deixar o Kuomintang se esgotar frente aos japoneses, e a China sai extremamente desestruturada, desmoralizada no regime Kuomintang, depois quando os japoneses se retiram num vácuo provocado pela intervenção americana em 45, né? Em 45, o soviético Stalin ele ocupa a região da Manchúria, e quando ele pilha toda aquela base industrial japonesa na Manchúria, ele decide então chamar os comunistas chineses e falar: olha, ocupe aqui a Manchúria para vocês começarem a ter um projeto de expansão maior do norte da China em diante, e ocupar Pequim e depois, posteriormente, as grandes cidades chinesas, etc. Então, em 45 em diante, o Kuomintang já está extremamente fragilizado, extremamente impopular, porque era visto como grande responsável pela derrota e humilhação chinesa frente aos japoneses, até 1945. Tinha pego uma economia em frangalhos, uma inflação galpante, e os comunistas tinham sido vistos como os grandes heróis de resistência, porque se refugiaram, tinham se aninhado aí no interior da China, né? Então saíram praticamente ilesos nesse sentido. Já em 1948 em diante, há um avanço com o apoio dos soviéticos, que já não querem os nacionalistas no poder, apoiam o Partido Comunista Chinês de Mao, e Mao começa então a proceder a partir do norte, a ocupar as grandes cidades, primeiro no norte da China, né? E depois aí gradativamente, vamos aqui ao mapa, as grandes cidades litorâneas, até chegar um momento, ocupa Nanquim já em 1949, Cantão também em 49, expulsando aquelas forças mais leais ligadas ao Kuomintang para a ilha de Formosa, hoje se chama Ilha de Taiwan, e que eles buscam refúgio com Chiang Kai-shek, fundando então uma China nacionalista, herdeira do Kuomintang aqui na ilha. E já em outubro de 1949, Mao então faz o discurso famoso dele na Praça da Paz Celestial, a Praça Tiananmen, em Pequim, que ele proclama então o nascimento da República Popular da China. Ok? Então, eu vou encerrar a aula de hoje entendendo que a gente viu em grande perspectiva as questões nacionalistas, enfocando muito as questões japonesas, que vai desestruturar total a região do leste asiático, sudeste asiático. Haverá também uma mudança de regimes antes republicano e também de uma guerra civil chinesa, depois um período nacionalista, Chiang Kai-shek, depois a ascensão dos comunistas em 49 em diante na China, né? E a Índia já ganha sua independência em 47, e vai haver um processo de separação forçada entre um país, Paquistão ocidental e oriental de maioria muçulmana, e a Índia de maneira laica vai prevalecer ali, ganhar sua vida propriamente dita em 47 em diante.
E aí a gente já doa a deixa para a nossa próxima aula. Ok? Obrigado aí a todos.